Olá, que bom poder conversar com você, mais um vídeo dessa semana. Esse vídeo ele é muito especial, é um vídeo que eu gosto de gravar porque ele fala sobre algo que é importante para mim, que é sobre vida cristã. Independente se você é um cristão ou não, se você acredita na Bíblia ou não, mas esse vídeo pode trazer para ti uma reflexão importante sobre a vida e é válido que você assista. Eu gosto muito de ler e desde muito nova eu sempre fui incentivada pelos meus pais para que eu lesse bastante. E um dos livros que eu encontrei que fez parte da minha vida e que eu li bastante sobre ele é um livro chamado O Desejado de Todas as Nações. Esse livro, ele conta a história de Jesus. É uma biografia de Jesus, na verdade. E ele foi escrito por Ellen White. Ela escreveu muitos livros e dentre esses muitos livros que ela escreveu está O Desejado de Todas as Nações. Esse livro fez tanto sucesso que ele já passou por várias edições e essa última edição ela foi traduzida para uma linguagem mais atual. E aí ele virou O Libertador. Então esse livro aqui, eu gosto muito de ler ele. Ele faz parte de uma coleção de 5 livros. Esse aqui é o livro 3. Eu tenho os 5, já li os 5, porque são muito bons esses livros. Indico para você, se você quiser adquirir, você pode entrar no site cpb.com.br e procurar lá por esse livro aqui, O Libertador. É uma biografia de Jesus, então conta a história desse grande homem que por aqui andou. E ele, enquanto andou por aqui, conheceu muitas pessoas e muitas pessoas ouviram falar sobre Jesus e muitas tiveram contato sobre ele. É lógico que a Bíblia não conta pra gente todas as pessoas que tiveram contato com Jesus, todas as curas que Jesus fez. Faltaria um espaço no mundo para se a gente fosse falar, escrever tudo isso que Jesus fez. Mas algumas foram registradas para a gente como um presente que nos trazem lições importantes. E hoje eu quero meditar contigo sobre o primeiro leproso que Jesus curou. Na época em que Jesus viveu por aqui, a lepra ela era uma doença muito, muito terrível, porque ela era incurável, não se sabia como lidar com a lepra. E a lepra, além de trazer problemas físicos, além da pele que ia morrendo, das pessoas perderem as extremidades do corpo, a pontinha dos dedos, pontinhas de orelha, de nariz e tal, além das pessoas irem morrendo enquanto estavam vivas, que isso causava um desconforto tremendo, elas ainda passavam por um problema social, porque elas começavam a ser rejeitadas. Então quem era leproso, independente se era rei, se era governante, se era rico, se era pobre, se tinha suspeita de lepra, tinha que se apresentar para o sacerdote. E o sacerdote, vendo que aquela pessoa realmente tinha lepra, ele era retirado do meio da cidade, dos familiares, ele ia viver fora da cidade, junto com outros leprosos. E por onde ele passava, ele tinha que dizer assim que ele era imundo. Então ele tinha que gritar, imundo, imundo, para as pessoas não se aproximarem dele. Essa doença ela era chamada de o dedo de Deus. Não porque Deus é um Deus mau, que castiga, mas era o conceito que as pessoas tinham. Muitos leprosos existiam na época de Jesus. E o primeiro leproso que Jesus curou... antes disso. Muitos leprosos existiam na época de Jesus e até mesmo antes da época de Jesus. Mas a cura da lepra já se fazia muitos anos que não se ouvia sobre a cura da lepra. Desde a época de Elias, a época ali de Eliseu, o Naamã, foi o momento em que a última cura de um leproso que se ouviu falar. E desde então não se tinha escutado mais falar sobre cura de leprosos. E é interessante que esse leproso, esse primeiro leproso que Jesus curou, ele ouviu falar sobre Jesus. E quando ele ouviu falar sobre Jesus, mesmo sabendo que Jesus nunca tinha curado um leproso, mesmo sabendo que desde a época de Eliseu nenhum leproso tinha sido curado, algo nele moveu o coração dele, ele se sentiu movido e com vontade de ir encontrar esse Jesus, esse homem, esse pregador itinerante, esse homem que recebia todos, que amava a todos, que tratava a todos com carinho. E ele tomou a decisão de ir até Jesus. E aqui eu acho interessante essa lição, Talvez a gente não tenha a lepra assim, A gente tem outros problemas na nossa vida, a gente tem problemas emocionais, talvez doenças mesmo, a gente tem tantas dificuldades e que legal se o que a gente ouve falar de Jesus fosse para nós suficiente para ir conhecer a esse Cristo, sabe? Muitas vezes a gente acaba ouvindo tanto sobre Jesus e não dando uma chance de conhecer a Jesus. Mas esse homem, ele fez isso, ele deu uma chance para ele mesmo de ir conhecer Jesus. E ele não sabia onde Jesus estava, sabe? Ele não sabia onde Jesus estava, mas ele decidiu que ele iria procurar. E o dia que ele encontrasse Jesus, ele iria até esse Jesus e conversaria com ele. E isso para ele tornou-se um desejo da vida dele, encontrar Jesus.
E aí a história conta pra gente, eu vou até ler pra vocês, tá lá no livro de Mateus, no capítulo 8, diz assim, ó. Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiam. Então um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante ele ficou curado da lepra. Por que isso é tão interessante, né? Eu gosto da forma como a autora do livro descreve essa cena. Ela diz que Jesus estava pregando num lugar mais abaixo e esse homem, quando encontrou Jesus, o homem estava vindo de um lugar mais alto. E ele, por um momento, ficou lá em cima, olhando Jesus pregando lá embaixo. E ele começou a perceber que as pessoas chegavam com doenças, pessoas rejeitadas, pessoas, né, que eram cegas, pessoas que tinham doenças, chegavam ali perto de Jesus e Jesus curava essas pessoas e Jesus não rejeitava, não cobrava nada, amava e recebia essas pessoas e isso foi encorajando ele para chegar perto de Jesus. E eu gosto aqui como ela descreve, ela diz assim que ele, né, por causa da doença, ele formava um espetáculo repugnante, é a expressão que ela usa. E aí, quando ele decide descer, ele vai em direção a Jesus, assim, realmente decidido, sabe? E ele desce o monte. E quando as pessoas percebem que um leproso está vindo, eles tentam impedir. Só que eles não chegam perto daquele leproso, eles impedir como? Provavelmente eles jogaram coisas naquele leproso. Talvez poeira, talvez terra, talvez pedras, talvez pedaços de madeira, enfim, tentaram impedir, talvez palavras, dizendo para ele assim, não vai, você é um imundo, você é um impuro. E sabe o que aconteceu? Conforme ele foi chegando perto da multidão, a multidão foi abrindo espaço por onde ele passava, porque ninguém queria tocar nele, porque ele era um impuro, ele era um imundo. E as pessoas não queriam que um imundo tocasse nelas. E quando ele chegou até Jesus, essa cena me comove quando eu penso nela. Ele se lançou aos pés de Cristo. E ali ele falou assim, Senhor, eu sei que se tu quiseres, tu podes curar. E Jesus disse para ele, olha, eu quero, seja limpo. Mas Jesus só não disse, Jesus tocou nele. E aí vem outra coisa interessante, né? A impureza dele, quando os outros tocavam a impureza dele, se tornavam impuros como ele. Mas a pureza de Cristo, ao tocar aquele homem, o purificou. Não foi a impureza dele que deixou Cristo impuro, mas foi a pureza de Cristo que limpou aquele homem. Gente, isso é muito, muito, muito incrível, porque a gente não precisa ser bom, a gente não precisa não ter pecados, a gente não precisa ser um exemplo moral para chegar perto de Cristo. A nossa sujeira não contamina Cristo, mas é o estar perto dele, é a presença de Cristo que me purifica. Que coisa incrível. E Jesus, ele quer fazer isso na vida da gente, sabe? Ele quer. E esse homem, ele ensina pra gente uma lição. Não importa quem é você, as coisas que você já fez. Talvez você está assistindo esse vídeo, mas tu já fez coisas horríveis na tua vida. Talvez tu já fez coisas, talvez até já tivesse que pagar um preço para a sociedade, com a sociedade em relação às coisas que você cometeu. Talvez as pessoas olham para ti e dizem que tu não tem mais jeito. Talvez as pessoas já te taxaram, já te rotularam como alguém que não tem jeito. Mas saiba que tem um Jesus, que a pureza dele te purifica. Se tu for até ele pode transformar a tua vida. Ele te renova, sabe? Ele te dá paz, ele te dá sossego. E aquele homem lançado aos pés de Cristo, foi ali que ele encontrou a libertação. Eu sei que eu já falei, talvez você não é cristão, talvez você não acredita, mas dá uma chance para Jesus, sabe? Para que você possa ter paz, porque lutar sem Cristo é muito complicado, os nossos fardos são muito pesados e a gente precisa do nosso Jesus para nos ajudar. Então que hoje eu e você possamos ser como esse leproso, reconhecendo que Jesus é a única solução da nossa vida e que possamos nos lançar aos pés de Cristo, sabendo que Ele pode nos purificar. Um grande beijo para ti, viu? E eu gravo esse vídeo hoje para que você seja livre. Livre dos preconceitos que você cria, que os outros criam, para que você encontre a paz que só existe em Jesus, tá bom? Não esquece de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal e também de deixar o teu gostei. Tchau, tchau!